Se ninguém gravou, então não aconteceu. Verônica sussurrou isso no meu ouvido, no exato momento em que a sanfona estourou no palco e o salão brilhou sob o lustre. A frase veio fina, cortante, pronta para virar legenda de rede social. Eu sorri no automático. O sorriso com que se assina contrato e se corta a fita. Mas por dentro, alguma tábua velha de orgulho estalou. Eu ainda não sabia, mas naquela noite, um vídeo de 30 segundos ia reescrever tudo o que eu pensava sobre imagem. Poder e o valor de quem não aparece nas fotos. A festa de arrecadação acontecia no nosso Aras, a 40 minutos de Goiânia. Cheiro de capim molhado, de carvão ardendo, de picanha pingando na grelha. Eu, Roberto Albuquerque, filho de agricultor que aprendeu a usar paletó sem tirar a poeira da bota. Tinha passado a tarde inteira conferindo luz de palco, alinhamento de mesas, o roteiro com os patrocinadores. Verônica transitava na pista como quem nasceu com o mapa da influência no bolso. Cumprimentava desembargador e influenciadora. Alinhava a narrativa a parabarestas. Eu ficava melhor entre os meus. Peões, mecânicos, as cozinheiras que sabem o ponto do feijão e a hora do silêncio. E ali, por perto, o meu menino de 9 anos. Vitor menos corria atrás do primo, camisa por fora, cabelos espetados de suor e liberdade. Quando o apresentador anunciou o leilão silencioso, os garçons rodaram com as tábuas fumegantes. A primeira leva de picanha espalhou um convite ancestral que qualquer goiano entende sem pensar. Vi Vitor disputar, rindo, a fatia mais sangrando. Na minha cabeça um flies besta, eu da idade dele, encharcando o prato no batizado da minha sobrinha, mastigando antes da bênção do padre. Socino, Verônica me cutucou. Seu discurso depois do vídeo institucional. Ok? Por favor. Sem improviso. Assenti. Por reflexo... Mas a frase que abriu este capítulo ainda vibrava no meu tímpano. Se ninguém gravou, então não aconteceu. Foi assim que eu quase não percebi. O silêncio torto no meio do forró. Não era pausa de música. Era um buraco seco. A 4 metros de mim, Vitor tinha parado. Os olhos muito abertos, úmidos, a boca aberta, mas sem som. A mão no peito, como se quisesse segurar um susto por dentro. O rosado do rosto cedeu lugar a uma sombra azul nos lábios. Meu coração falhou um passo, e o mundo encurtou. Eu queria dizer que voei, que arranquei cadeiras do caminho, que o instinto de pai me levou como um raio. Não voei, congelei. Primeiro vem o congelamento, depois a vergonha por congelar. A cabeça disparou perguntas inúteis. Cadê o médico? Chamaram ambulância? E o discurso. Só que a vida não respeita pauta. Entre o meu primeiro passo e a minha hesitação, uma pessoa atravessou o salão em linha reta, abrindo caminho com a autoridade que só a urgência tem. Vanessa Araújo. A moça da limpeza, eu conhecia a Vanessa de vista. Cumprimento discreto, de manhã cedo. Um bom dia que parecia pedir licença ao ar. Era ela quem deixava o corrimão de IP brilhando. Quem recolhia copos sem fazer barulho. Quem sabia sumir quando a foto oficial precisava de somente família. Naquele instante, a mesma pessoa que polia a madeira poliu o tempo, limpou ruído, etiqueta e medo com 2 passos fundos. Chegou atrás do meu filho. Olhou de relance para mim, menos um olhar que dizia, eu sei o que estou fazendo. E eu, pasmo, apenas assenti. Vanessa passou os braços por baixo dos de Vitor e encaixou as mãos acima do umbigo. Firmo, os pés flexionou os joelhos. O corpo pequeno do meu menino pareceu grande demais, dentro do meu pânico. Manobra de Heimlich registrou uma parte sóbria do meu cérebro, como se eu estivesse assistindo a uma aula na televisão. Na primeira compressão, nada. Na segunda, nada. Na terceira, um som úmido, feio, e então o pedaço de picanha menos ridículo na sua banalidade voou desenhando um arco e caiu, gorduroso, no linho branco de uma mesa que virou altar. Vitor tossiu. Tossiu como quem raspa o chão dos pulmões. O rosto foi ganhando cor. Os olhos encontraram os meus. 2 lagoas muito vivas depois da tempestade. Toquei a cabeça dele. Beijei a testa com a fome de quem quase perdeu a colheita inteira. Em volta, que era salão de gala, virou terreiro humano. Palmas nervosas. Um choro aqui, um meu Deus ali. O apresentador tentou salvar o clima com uma piada sobre churrasco forte, mas a minha risada ficou em algum lugar do estômago. Verônica chegou um segundo depois. Olhou a toalha manchada de gordura, olhou Vanessa, olhou para mim como quem procura a câmera certa. Arrumou o queixo e soltou.
Foi mesmo engasgo? Porque fazer isso sem profissional, sinceramente, é temerário. A palavra temerário bateu frio na minha cara. Vi os ombros de Vanessa recolherem 1 centímetro, como se ela pedisse desculpas por ter salvo a vida no cenário errado. Senti dentro de mim a tentação velha de sempre: aquecer para manter a imagem, salvar a noite, administrar percepções. Não disse nada. Abracei Vitor. Ele sussurrou, rouco: Pai, ela me salvou. Foi a frase mais verdadeira da festa inteira. A música voltou, mas o som não colava mais no chão. Tudo o que brilhava parecia fino demais para sustentar a noite. Eu cancelei o discurso com um gesto. O telão congelou em uma doação que de repente não valia nada. Protegi Vitor num quarto ao lado. Chamei o motorista para ficar de prontidão. E segui o instinto que, esse sim, foi certeiro. Desci até a sala das câmeras. O vigilante noturno levantou num pulo. Pedi as imagens entre 20:27 e 20:32. Ele adiantou, atrasou, pausou, ampliou, e eu me vi, estátua diante do meu filho. Vi também a correnteza que foi a Vanessa, abrindo espaço, posicionando as mãos, comprimindo no ângulo exato, insistindo, sem gritar. Uma vergonha limpa me subiu à boca. Eu, tão rápido em decidir preço de boiada, tão firme em enquadrar orçamento, emperrado diante de 30 segundos. Quer uma cópia, seu Roberto? O vigilante perguntou. Quero. E quero outra coisa. A lista de quem aqui fez curso de primeiros socorros no último ano. Ele pigarreou. Curso? Acho que ninguém... O silêncio que seguiu valeu mais que qualquer estatística. Saí da sala com um pendrive no bolso e uma decisão ainda sem palavras. No jardim, a estátua do touro de ferro parecia guardar a casa. Promete a ela, ou a mim mesmo, que amanhã a verdade teria nome, e que, gravada ou não, acontecera. Amanheceu com o céu de Goiás estendido como lençol. Levei Vitor à pediatra, doutora Lígia. Ela auscultou, perguntou. Fez Vitor dizer 33. Olhou a garganta com o cuidado de quem não quer assustar mais. Mostrei o vídeo no celular. Ela balançou a cabeça, objetiva. Engasgo claro. A manobra foi feita corretamente. Sem isso, o risco era grande. O sino dessa frase continuou tocando no caminho de volta. Quando cheguei ao escritório do Aras, Verônica me esperava sentada. Impecável. Tinha um vinco na blusa, que parecia recém-passadinho a vapor. Precisamos alinhar a comunicação sobre o incidente de ontem. Ela começou, com a voz de quem marca a reunião. Incidente? Repeti, sentindo o gosto metálico da palavra. Liguei a TV, espelhei o vídeo do pendrive. N. O comentei. Deixei a imagem fazer o trabalho. A cena correu. Na hora em que o pedaço de carne voa, Verônica mordeu o lábio inferior. Quando as palmas começam, ela se virou para mim. Você entende o passivo de deixar circular isso? Uma funcionária, sem formação técnica, realizando um procedimento em público. Se dá errado? A imagem do grupo, a marca da família, o sobrenome Albuquerque. Ela foi elencando termos que nos últimos anos viraram nossos deuses pequenos. E o nome do meu filho? Interrompi, sem elevar o tom. Se em 30 segundos ninguém faz nada, o que circula não é vídeo. É luto. Ela respirou fundo, como quem salva um paciente em parada de bom senso. Roberto, ninguém tá negando o susto. Eu só tô dizendo que há protocolos. A gente poderia ter chamado um médico, evitado uma cena de improviso. Em 30 segundos. Deixei a pergunta pousar. O relógio do escritório parecia mais alto. Em 30 segundos, o improviso salva. Foi o que aconteceu. Verônica adotou o sorriso treinado. Podemos agradecer discretamente à moça, oferecer um bônus, e pronto. Não precisamos transformar isso num palanque. Vamos transformar em política, num palanque. Senti, pela primeira vez desde o engasgo, uma calma que não era fuga. A partir de hoje, treinamento obrigatório de primeiros socorros a cada trimestre. Desfibriladores em pontos estratégicos. Convênio com o serviço de emergência. Procedimentos escritos e simulados. E quero a Vanessa como coordenadora interna desse programa, ao lado de um profissional de saúde responsável. Ela riu breve, sem humor. A moça da limpeza? Coordenadora? Coordenadora? O conselho vai adorar. O conselho vai entender que competência é coisa que aparece quando precisa. Ontem, quem tinha o crachá certo congelou.
Quem agiu foi alguém invisível na organização. Eu não falei essa última palavra por acaso. Invisível. É assim que a gente acostuma a rotular quem mantém o chão limpo. Você está me desautorizando, ela disse. Agora menos técnica e mais ferida. Você está colocando ela acima do meu trabalho de anos. Eu apoiei as mãos na mesa, devagar. Estou colocando a verdade acima da imagem. Eu devia isso ao Vitor. E devo a casa toda. O diálogo se encerrou com a elegância fria de quem sabe sair. Verônica recolheu sua bolsa num gesto elegante demais para a hora. Então, faça do seu jeito. Assuma o desgaste. Quando a porta fechou, o escritório pareceu maior. Sentei e, antes de qualquer decisão prática, chorei. Não um choro teatral. Um choro que lavou o ponto exato onde meu orgulho tinha travado. À tarde, juntei todo mundo no refeitório. Segurança, peões, equipe da cozinha, jardim, escritório. O burburinho era de quem quer entender por que o patrão convocou geral. Vanessa ficou lá no fundo, encolhida, torcendo a barra do avental, pronta para assumir se necessário. Chamei pelo nome completo, pedi que viesse à frente. Ela veio, devagar, com uma dignidade tímida que às vezes assusta mais que grito. Peguei o microfone e falei como falo no curral. Direto, sem enfeite que atrapalha. Ontem, o Vitor engasgou e quase morreu. Eu, o pai dele, congelei. Quem agiu foi a Vanessa Araújo, que aprendeu a manobra no curso da paróquia. Ela salvou meu filho. Diante de vocês, obrigado. E diante de vocês, anuncio, ninguém mais aqui vai depender de sorte. Teremos treinamentos obrigatórios trimestrais. Desfibriladores em pontos fixos. Parceria com emergência. Procedimentos claros. E crio hoje a função de coordenação de segurança e primeiros socorros. Quero que a Vanessa assuma, com formação complementar e equipe. O refeitório ficou num silêncio tão cheio que dava para ouvir o barulho das panelas na cozinha. Depois, as palmas vieram, não as de evento, as que reconhecem uma verdade. Vi rostos espantados, felizes, emocionados. Vanessa chorou em pé. Quietinha. Eu aceito, seu Roberto, disse. Mas tenho muito que aprender. Todos nós, respondi. E vamos aprender juntos. À noite, na hora de dormir, Vitor me perguntou: Pai, a Verônica ficou brava? Eu demorei um segundo. Ficou? Por quê? Porque às vezes as pessoas preferem a moldura ao quadro. Ele franziu a testa, pensou, e sorriu. Eu gosto do desenho. Eu também, filho. Quando a casa silenciou, voltei ao pendrive. Pausa, no quadro em que a mão de Vanessa se apoia no corpo do Vitor. Acima do umbigo, no ângulo certo. A imagem parada parecia ensinar mais que qualquer curso caro. A vida não precisa de holofote, precisa de gesto correto. Desliguei. Deixei o pendrive sobre a mesa, como quem deposita uma semente. Amanhã, ele viraria a regra da casa. E se alguém repetisse que se ninguém gravou, então não aconteceu. Eu teria uma resposta mansa e definitiva. Aconteceu sim. E foi isso que nos salvou. Acordei antes do sol, com o silêncio do campo colado nas paredes. Fiquei deitado ouvindo o ar de Vitor entrar e sair numa cadência segura, como se a noite tivesse lixado as farpas do medo. 30 segundos, pensei. Há coisas que mudam uma vida, e cabem menos do que um comercial. Desci para a cozinha procurando café. Dona Cida mexia a colher como quem rege a orquestra. Quando me viu, ergueu o queixo e entendeu o que eu precisava ouvir. Ele dormiu bem, seu Roberto. Dormiu? A palavra saiu com um suspiro. Ela apoiou a mão no meu braço. Deus e a menina deram conta. Agora a gente aprende a parte que é da gente. Essa frase virou bússola. Subi ao escritório com o pendrive do vídeo. Abre a janela. Entrou vento de capim molhado. Liguei o computador e dei um nome para a decisão que estava nascendo. Plano Oxigênio, escrevi grande, para que ninguém confundisse com adereço. Oxigênio não é marketing, é salário da vida. Tracei 4 colunas. Recursos em kits completos, desfibriladores automáticos, rádios que funcionem no galpão, maletaus, por setor, processos, protocolo de engasgo, de parada cardiorrespiratória, de corte, de queimadura, de evacuação, com ponto de encontro. Pessoas, responsáveis por turno, equipe de resposta rápida, coordenação com autoridade prática, prazo e custo, datas possíveis, valores pagáveis, prioridades reordenadas. Colei no topo um frame do vídeo. O instante em que a mão de Vanessa,
O telefone vibrou. Verônica, precisamos alinhar a comunicação do incidente, disse, sem curva, às 9 no meu escritório. Antes da comunicação, há uma decisão. Quando ela chegou, eu já tinha a apresentação aberta no telão. Verônica pousou a pasta e sentou. Mostrei mapa, cronograma, orçamento. Responsabilidade técnica de João Paulo. Coordenação operacional de Vanessa. Ela ouviu sem interromper. Pausa, respiração funda. E então, você sabe o que isso significa no conselho? Sei. Significa que escolhemos reduzir risco real, não só ruído. A parte da Vanessa. Você vai bancar? Mesmo? Vou reconhecer. Ela coordena pessoas e processos. João Paulo assina a técnica, moral e método. Lado a lado. E se dar errado? Se der errado, teremos relatório, auditoria e correção. Se escondermos dar errado, de modo irrecuperável. Ela se inclinou, recolhendo algo invisível. Eu vou para Goiânia hoje. Conselho, imprensa, jurídico. Se virar notícia, eu sustento que é política da casa. Não espetáculo. É isso. Às 3, refeitório cheio. No quadro branco escrevi: Saber é salvar. Embaixo, com letra de Vitor. E salvar Sergipe aprende. Falei sem microfone. Para que fosse conversa de trabalho. Ontem, a casa aprendeu que a vida cabe numa janela de 30 segundos. A partir de hoje, a gente não negocia essa janela. Apontei o mapa com os pontos de desfibrilador. Canal 1 do rádio. Palavra-chave oxigênio. Qualquer um aciona. João Paulo apresenta o básico. Ele explicou cadência de compressão. Diferença entre adulto, criança e bebê. Posição das mãos. Perigo de bater nas costas em obstrução total. E que o desfibrilador fala com a gente. Gente anotava a gente testava. Chamei então o nome que precisava ocupar o centro para coordenar este programa. Convidei, e ela aceitou, a Vanessa Araújo. Vanessa veio à frente com jaleco simples e prancheta. A voz saiu limpa. Eu sempre trabalhei no fundo do salão. Ontem, o fundo virou frente. Tremi. Antes e depois. No durante, só fiz o que tinha aprendido. Agora vou estudar mais, treinar mais e cobrar treino. Medo não se apaga, se ensina a ficar menor. O aplauso não foi alto. Foi denso. Seu Celestino perguntou, de responsabilidade jurídica. João Paulo respondeu. Protocolo, registro, treinamento contínuo. Fabrícia da recepção perguntou de turma para familiares. Vanessa anotou. Sábado de manhã, 15 vagas. Inscrição com ela. Quando terminou, senti a casa mais alta por dentro, como se o teto tivesse ganhado estrutura. No fim da tarde, Verônica se aproximou com 2 envelopes. Eu fico na cidade por alguns dias. Precisamos segurar a narrativa certa. Segure a verdade. Eu falei. Manso. A casa segura. Ela sentiu. Meio dor, meio acordo, e partiu. O dia seguinte começou com entregas. Chegaram desfibriladores manequins adulto-infantil e bebê. Caixas de luvas, máscaras, tesouras, faixas. Celestino instalou suportes nas paredes. João Paulo checou baterias e softwares. Vanessa etiquetou kits. Colou QR codes que abrem vídeos curtos. Eu andei entre as mesas com a sensação de que a fazenda deixara de ser cenário para virar oficina. Às 10, primeira simulação. Combinamos com a segurança. Sem avisar setores, dispararíamos um mal súbito no galpão 2. O rádio chiou. O relógio contou em 2 minutos e 47. A equipe estava no local. Vanessa distribuiu tarefas. Isolar, chamar ambulância, trazer desfibrilador, checar vias aéreas. João Paulo conduziu compressões e trocas a cada 2 minutos. Ao final, quadro de lições. Tempo bom, comunicação clara, erro na colocação do tapete do desfibrilador corrigido. Ponto para repetir na hora do almoço. Vitor chegou da escola e encontrou o boneco infantil no refeitório. Posso treinar? Perguntou sério. Pode, mas segue a contagem do João. Errou, riu, corrigiu, acertou. Depois me disse que sonhou com um engasgo e sabia o que fazer. Medo nomeado, vira medo educado. Beijei o alto da cabeça dele. Por um instante, meu pai, que já se foi, pareceu assentir de algum lugar antigo. À tarde, ligação do presidente do sindicato, ouvi falar do plano. Quer mostrar? Sábado? Quero. Vou com João Paulo, com a coordenadora e com os bonecos. Coordenadora? Vanessa Araújo. Silêncio. Depois,
Traga ela que soou diferente. Talvez o campo precise ver quem é o rosto do ar. No sábado, pregamos uma placa simples. Sala do ar, parede com passos da Jaimlik. Cartazes de RCPCtas, discretas, fita onde precisa. Às 9, turma de familiares. 3 mães, uma tia, um avô, 2 adolescentes. Vanessa abriu a aula sem complicar que é sério. A promessa aqui é modesta e enorme. Vocês vão sair sabendo fazer algo que segura uma vida até chegar ajuda. A parte de milagre não é nossa. A de método, sim. Eles repetiram, erraram, riram, acertaram. No final, o avô, chapéu apertado, apertou minha mão. Obrigado por botar a menina à frente. Sabei a calma. Fiquei com essa sentença no bolso o resto do dia. À tarde, revisei, com João Paulo, o protocolo. Ele apertou trechos, enxugou redundâncias, trocou o jargão por verbos simples. Vanessa trouxe uma lista de perguntas da recepção. Sentamos os 3 e escolhemos palavras que qualquer um entende. Quando cansamos, tomamos café perto da janela. O Aras respirava forte no domingo à noite. Sentei no deck para preparar a apresentação do sindicato. Como transformar 30 segundos em política permanente. 4 verbos a registrar, reconhecer, treinar, repetir. Acrescentei um quinto. Por causa de mim, cuidar. Eu tinha confundido controle com cuidado. Controle, ajeita a foto. Cuidado, ajeita ar. Na segunda, a imprensa local ligou. Não vendi heroísmo. Mostrei método, dei números, datas, nomes. Quando perguntaram se eu não tinha medo de exposição, respondi: exposição é quando a gente mostra para vender. Reconhecimento é quando a gente mostra para aprender. Aqui, aprender é a única venda aceitável. A casa ganhou hábitos pequenos. Checagem de kits pela manhã. Rádio testado às 8. Quadro de ocorrência sem floreio. Água mais perto. Cadeados mais longe. O pessoal começou a cumprimentar Vanessa como coordenadora. Não por bajulação, mas porque nome certo organiza responsabilidade. João Paulo, que poderia inflar o peito, preferiu desinflar jargões. Eu, que sempre entrei nas salas como quem ocupa, passei a entrar como quem assiste. Verônica não voltou naquela semana. Mandou mensagem. Reuniões esticadas. Agradeci. Não tentei resumir o que eu estava vivendo. Textos grandes não cabem em balões curtos. Com Vitor, os diálogos ficaram mais simples. Ele queria saber onde o corpo guarda o ar. Por que o coração precisa de cadência, como o desfibrilador fala. Respondi com a paciência que meu pai nem sempre teve tempo de me dar, numa noite de céu limpo. Levei o pendrive à sala das câmeras. Revi a cena uma vez, sem procurar culpa nem beleza. Pausei no quadro em que a mão de Vanessa se fechou no lugar certo. Pensei no caminho que separa funcionária da limpeza de coordenadora e como esse caminho não foi vertical. Foi visível. Ela não subiu degraus. Ela acendeu luz antes de dormir. Configurei 3 lembretes aditoria 2 kits, simulado geral, reciclagem trimestral. Fechei o computador, apaguei as luzes e parei diante do espaço vazio na parede, onde antes havia fotografias com moldura. Toquei o reboco liso. Nem tudo precisa de quadro. Alguns vazios são respiradores discretos. Fui ao quarto do Vitor. Ele dormia com um folheto da sala do ar no peito. Tirei com cuidado, beijei sua testa e agradeci o aprendizado que doeu o suficiente para ficar 30 segundos. A luz, que não se negocia. O resto, sinceramente, é enfeite. Segurança demais. Espanta convidado. A frase veio do presidente do Clube do Laço, dita baixinho na minha orelha, instantes antes de eu subir ao palco do sindicato. Eu sorri com educação. Por dentro. Por dentro, respondi como quem amarra a corda. Convidado que se assusta com ar, não veio para ficar. O auditório cheirava a couro, poeira de estrada e café forte. Trouxemos a sala do ar em versão portátil. 2 bonecos, um desfibrilador automático, cartazes plastificados. Ao meu lado, João Paulo repassava o roteiro. À frente, Vanessa conferia a lista de presença com uma caneta de tinta azul. O jaleco simples parecia um uniforme novo de pertencimento. Vitor se sentou na primeira fila, os olhos acesos. Falei pouco. Não vim vender curso. Vim mostrar como transformamos 30 segundos em política permanente. Anotei no flipchart 4 verbos. Registrar, reconhecer, treinar, repetir. João Paulo explicou o miolo técnico.
Vanessa conduziu a manobra nos bonecos, corrigindo mãos, altura e firmeza. Um produtor velho levantou. E se o desfibrilador não ligar? Ela respondeu. A gente treina o plano B antes de precisar dele, e da manutenção no plano A, no calendário. No fim, o presidente do Clube do Laço veio agradecer. Não vou mentir. Achei que era frescura. Hoje levei choque de realidade. Saímos do auditório com promessas de parcerias e a leveza de quando o certo encontra caminho. Mas casa segura é casa testada. 2 dias depois, a prova chegou sem roteiro. O sol ainda era oblíquo quando o rádio chiou. Queda no curral 3. Possível trauma. Celestino, pálido, apareceu na porta do escritório. Seu João, o nome do peão mais antigo, atravessou meu peito como galope. Corremos. Seu João estava no chão, ofegante, uma mão no ombro, outra tentando afastar dor. O boi o tinha prensado contra a grade, sem maldade, só instinto. Vanessa chegou com o carrinho de emergência, já distribuindo funções. Você, gelo. Você, imobiliza. Você, abre caminho. João Paulo entrou, avaliando, tocando com firmeza. Não era parada. Era dor grande, possível fratura, risco de choque. A ambulância foi acionada. O procedimento, simples e sólido, desceu como água. Controlar sangramento, estabilizar, monitorar. Quando a ambulância levou seu João, a equipe ficou de pé, suada e séria, em volta do vazio que o corpo dele tinha ocupado. Relatório, disse Vanessa. Anotamos tempos, falhas, acertos. Um erro, um colar cervical fora do lugar, virou pauta do treino da tarde. À noite, seu João me mandou áudio do hospital. Dói, mas está firme. Se fosse antes, eu tinha apavorado. Hoje eu vi que vocês sabiam a dança. Chorei sozinho, de um choro que dava gosto. A notícia correu sem espetáculo. O jornalista do interior escreveu. Rotina de cuidado evita a tragédia. Guardei a página como recibo de mudança. Verônica, ainda em Goiânia, escreveu uma nota limpa, com números e compromissos. Ligou, no fim do dia. Eu li sobre o seu João. Disse, obrigado por não deixar virar show. Agradei? Sim. Ficamos alguns segundos com o silêncio dizendo o que não sabíamos. Ela terminou. Eu volto semana que vem para alinharmos eventos. A gente precisa reaprender formato, concordei? Nem tudo volta, mas algo volta melhor. No sábado, a turma de familiares lotou a sala do ar. Vitor virou monitor mirim de contagem. Vanessa o apresentou rindo. Nosso metrônomo ambulante. Um avô quis treinar 3 vezes. Uma mãe perguntou sobre bebês. Uma adolescente fez a sequência inteira, sem tremer. No final, pedi a palavra. Toda casa escolhe seus heróis. Falei. Os nossos usam jalecos simples e mãos atentas. À tarde, rodei a fazenda com uma prancheta. Tirei cadeado de uma caixa de primeiros socorros, mudei a posição de um extintor, pedi uma tomada extra perto do curral. Às vezes liderança é isso. Meter chave de fenda no parafuso certo e avisar depois ao entardecer. Encontrei o vigia da sala de câmeras. Ele segurava um envelope pardo. Seu Roberto, fiz o que o senhor pediu. Dentro havia fotos impressas. Frames do vídeo da noite do engasgo e da manhã do seu João. Para os treinamentos, explicou. Agradeci. Olhei as legendas diretas. Mão no lugar. Ar. Entrando. Gente junta. Nenhuma precisava ser trocada. No domingo, Verônica apareceu mais cedo. Chegou sem maquiagem, camiseta branca, um cansaço bonito de quem trabalhou com palavras até ficar em paz com as que escolheu. Caminhamos pelo jardim. A estátua do touro lançou sombra de guarda. Eu não sei se consigo voltar a morar aqui, disse. Mas acho que consigo voltar a trabalhar com a verdade daqui. Eu não sei se consigo ser o marido que a sua ideia de imagem precisava menos. Respondi. Mas consigo ser o homem que o nosso filho merece ver. Ela sorriu de lado. Então ficamos nisso. Onde a verdade puder trabalhar, a gente trabalha. O resto, a vida resolve com o tempo. Vitor nos encontrou com um cartaz novo. Emergência que pede chave, não é emergência. Rimos. Verônica fotografou. Ninguém posou. O registro ficou mesmo assim. As semanas seguintes foram de rotina. A palavra mais revolucionária quando o assunto é cuidado. Segunda, teste de rádio. Quarta, simulação. Sexta, auditória. Um sábado por mês, turma de familiares. No segundo mês, convênio com a escola municipal para treinar professores. No terceiro, apresentamos o plano numa cooperativa vizinha.
Saímos de lá com pedidos de ajuda. Passei, há de ser não sei mais vezes, e vamos aprender quase sempre. Houve tropeços. Um treino atrasou por causa de chuva. Uma caixa ficou sem gás. Erramos a escala de um sábado. João Paulo nos puxou de volta aos números. Vanessa repetiu. Firme. Processo que depende de lembrança vira sorte. Colei essa frase no monitor. Num fim de tarde, a repórter da primeira matéria escreveu. Posso atualizar? Interessa contar o depois. Topei com condição, entrevistar equipe e famílias. Por último, a reportagem saiu com título exato. Do susto ao sistema. Pendurei num quadro de cortiça da sala do ar. No aniversário do Vitor, fizemos festa pequena, sem lustre. Vanessa trouxe um metrônomo de bolso, para marcar 100 a 120 por minuto, até no violão. Brincou. João Paulo apareceu tímido. Verônica abraçou o menino e foi embora sem cerimônia. Nem tudo doeu mais tarde, sozinho na varanda, olhei para a casa. Pensei no quanto confundi importância com centralidade. A casa funciona quando o centro circula. Às vezes é o filho, às vezes a funcionária, às vezes o enfermeiro, às vezes o velho do curral. Eu sigo o dono do CNPJ, eles, do ar, naquela noite, o rádio chiou, teste de rotina. Ouvi a voz de Vanessa. Canal 1, cópia. Respondi. Cópia. Desliguei com a sensação de que, pela primeira vez, a fazenda respirava sem pedir licença à foto. No dia seguinte, recebi um convite. Falar no encontro estadual sobre segurança no campo. O e-mail trazia: o senhor pretende institucionalizar o Plano Oxigênio como programa aberto? Desci até a sala do ar. Vitor ensinava a cadência ao primo, batucando na mesa. Vanessa ajustava etiquetas. João Paulo revisava uma apostila. Fiquei, na portal sem atrapalhar, e pensei que talvez a resposta certa não coubesse num sim ou não. Escrevi ao organizador. Posso falar do que fazemos e do que estamos aprendendo. Quanto ao formato, prefiro construir junto. Ele respondeu minutos depois. É disso que precisamos. Guardei o celular. Dias depois, fomos à escola municipal, iniciar o primeiro ciclo com professores. A diretora nos recebeu numa sala de paredes azuis. Ventilador barulhento, crianças espiando pela janela. João Paulo explicou a diferença entre engasgo e desmaio. Vanessa pediu que cada docente executasse o gesto devagar, sem medo de errar. No meio da ala, uma professora nova confessou. Eu travo quando alguém grita. Vanessa respondeu. Então a gente combina agora quem segura o barulho e quem segura a técnica. Desenhamos papéis simples, claros. Ao voltar para o jardim, o vento ergueu poeira leve. A sombra do touro alongou no gramado, como um ponteiro, anunciando horas futuras. Anotei perguntas. Como levar o plano para vizinhos sem virar imposição? Como financiar kits para pequenos? Como treinar quando a distância é a maior barreira? Como não transformar cuidado em dogma? Fechei a folha e senti o peso bom do desconhecido responsável. Vitor correu até mim, com o metrônomo no bolso. Pai, adivinha, eu já consigo marcar? Sem olhar. Abri os braços e ele se atirou. Senti o coração dele ritmado, batendo no meu peito como aviso de futuro. Antes de voltar para casa, sentei no deck com João Paulo e Vanessa, para desenhar a próxima fase. Formar multiplicadores por setor. Decidimos que cada equipe escolheria 2 nomes, não pelos títulos, mas pela calma. Vitor ouviu e sugeriu um sino do ar. Um toque simples no rádio antes dos treinos, para lembrar que ninguém treina sozinho. Anotei. Ideias boas costumam caber em gestos pequenos. O telefone vibrou. Número de Brasília. N. O atende. Nem toda chamada merece resposta imediata. Algumas pedem ar. Respirei e caminhei com meu filho até a sala do ar, onde a próxima turma esperava. A porta estava aberta